E aí, Seller, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio de Papo de Seller. Eu andei até meio sumido aí, nessa nova temporada é a primeira vez que eu apareço. Inclusive, é a primeira vez que vocês me veem pessoalmente. As últimas vezes que eu participei dos episódios eu tava só minha voz, agora estou eu aqui de carne e osso. E dessa vez, além de ser um episódio um pouco curioso, por ser a minha primeira experiência aqui no estúdio com vocês, a gente trouxe uma pessoa para fazer um bate-papo um pouco diferente, porque a gente hoje não vai focar exclusivamente em um assunto específico, mas em uma tese que esse nosso convidado fez. E para apresentar, né, fazer um breve resumo aí, depois eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouco melhor. E o nosso convidado hoje, ele tem 20 anos de experiência em tecnologia, já passou ali pelo mercado Shops, depois foi para o Marketplace do Mercado Livre, e hoje ele está no Mercado Pago como líder de time da América Latina. E ali em 2019 ele resolveu se aventurar um pouco na área de administração de empresas. Ele entrou ali na FGV para fazer um mestrado nessa área e ele acabou criando, né, escrevendo essa tese que é intitulada "Os Fatores de Sucesso na Implementação e Manutenção da Venda Online Marketplaces". E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje um pouquinho. E seja muito bem-vindo, Paulo. A gente está aqui com o Paulo Pires hoje. E eu queria que você passar a palavra para você agora, para você explicar um pouquinho mais sobre essa trajetória, o que que trouxe você até aqui e o que que te levou a se aventurar e sair um pouco do campo da tecnologia e entrar aí nessa área de administração de empresas. Legal. Bom, prazer estar aqui. Obrigado, Arthur. Sellers também. É, bem, na verdade, assim, eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Desde dos 14 anos, quando eu comecei a desenvolver. Então, são mais, acho que são 22, 23 anos. Fico até zoando, né? Que toda vez que eu conto essa história, eu me sinto um velhinho, já um senhor nessa área. Mas, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. E nos últimos 7 anos, trabalhando com e-commerce no Mercado Livre. E nesses anos de e-commerce, de marketplace, sempre trabalhando com tecnologia, mas eu sempre tive essa curiosidade de entender o que os vendedores, principalmente os vendedores sem muito recurso, quais que eram as ferramentas, quais que eram as decisões, o que essas pessoas estavam fazendo sem recurso e conseguiam vender pra caramba, né? Conseguiam atingir muitas vezes posições de liderança de mercado, né? Em suas categorias. Então, essa sempre foi minha curiosidade. Então, nos primeiros anos aí de e-commerce, eu estava mais focado na parte técnica, na parte de integradores. E aí depois eu resolvi fazer esse mestrado. E logo que eu comecei a fazer o mestrado, eu tive essa ideia de poder estar mais perto dos vendedores, de poder falar com quem entende, né? Porque que aconteceu muito nos últimos anos também? Surgiram muitos influencers, muitos com algumas receitas prontas, receitas que você olhava e falava, putz, será que isso daqui é mágica, né? Você faz isso e já sai vendendo. Então, eu havia muitas reclamações também de vários vendedores falando, putz, mas esse cara que está vendendo aqui esse curso, ele não tem toda a propriedade para falar. Então, essa era a minha curiosidade. E foi aí que eu comecei, já trabalhando no Mercado Livre há muitos anos, né? Falei, putz, então vou começar a ouvir esses vendedores, ver o que eles têm para falar e o que eles estão fazendo que tá dando certo. Essa acho que foi minha principal dúvida a ser respondida. Legal. E antes da gente entrar, de fato, falar um pouquinho, né, abrir um pouco a tese aqui para o pessoal, eu acho interessante a gente fazer ali primeiro uma introdução, né, de como funciona o seu trabalho dentro do Mercado Livre. A gente estava até conversando aqui antes de começar, e eu te falei, né, que o André Santos foi o cara que inaugurou esse novo formato aqui com a gente, ele foi o nosso primeiro convidado aqui no estúdio. E é interessante a gente olhar para o player, para o tamanho player do mercado, porque hoje em dia a gente consegue perceber que o Mercado Livre ele dita muito, não só como as coisas estão funcionando dentro da própria concorrência, o caminho que ele vai ditar ali para os próximos players que estão atrás dele, mas também a forma como ele compõe ali alguns instituições do próprio país, né? A gente vê hoje, depois que o Mercado Livre ele veio aí com o Mercado Flex, por exemplo, ele acabou evolucionando não só a questão de entrega, né, dentro do Brasil, mas também fez com que o próprio consumidor ele tivesse contato muito mais rápido com o produto
tendo aquela maior experiência que ele tinha até próximo da loja física. Então a gente vê que o Mercado Livre hoje ele dita muito como vai ser as próximas tendências, e isso é bastante interessante, né? E já que a gente está falando dessa questão logística, é até uma dúvida minha, eu acho que muitas pessoas de casa podem ter tido essa dúvida com o avanço, não só do Mercado Livre nessas questões de mercado envios, mas também como ele fez, como as outras marketplaces, né, começaram a lançar os betas dos fulfillments, né? O Magalu lançou, se não me engano, no mês passado, inclusive. E você acha que assim o próximo foco ali de investimento, dessa próxima tendência aí de adaptação dos outros players e de adaptação do próprio mercado brasileiro, essa parte logística? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Acho que a parte logística talvez seja a principal e talvez tenha sido a principal sacada do Mercado Livre lá no início, de entender que o principal ponto da experiência na hora de você fazer uma entrega pela internet é essa questão da expectativa da entrega, né? Eu como usuário, eu sempre tento me colocar no lugar do comprador, né? É a expectativa de receber o mais rápido possível. Então, eu acho que essa sacada aconteceu muito cedo no caso do Mercado Livre. E acho que, apesar do. A gente fala muito de fulfillment, né? Mas se você for parar para ver, né, nem só o Mercado Livre, né? Mas a grande maioria dos marketplaces, existem vários modelos hoje em dia, né? Então a gente tem o Flex, o Fulfillment, próprios Correios ainda permanecem. Então, existem vários modelos híbridos para atender situações específicas dos vendedores. Então, eu acho que isso vai seguir evoluindo. Acho que tem uma parte muito importante também quando a gente olha para a categoria de produtos, né? Então, uma coisa é você entregar uma Whey Protein, que eu compro muito. Outra é você entregar uma geladeira, né? Então, são experiências diferentes. Tem toda a questão da troca, tem a questão da própria é, da própria experimentação dos produtos, né? Dependendo da categoria, é uma experiência diferente. Então, tem a questão de supermercado, que nos últimos anos também tem evoluído muito, mas tem muita oportunidade também. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai olhar para a experiência de uma maneira personalizada. Eu acho que talvez pensando aí no futuro, esse é um dos caminhos que os marketplaces vão seguir. Sim. E o Mercado Livre hoje ele não é mais só um site, né? Você já passou por várias pontes lá dentro, né? E tendo em vista essa experiência que você teve desde do Mercado Shops até o Marketplace e hoje no Mercado Pago, como que você enxerga essas diferentes áreas ali dentro, como elas conversam, como foi a sua experiência pessoal dentro de cada uma delas? Legal. Eu acho que um dos pontos positivos que o Mercado Livre tem em relação aos concorrentes é a parte de ter o ecossistema, né? Então, quando a gente compara com outros marketplaces, o, a concorrência geralmente é o marketplace. O Mercado Livre ele tem várias ferramentas dentro de casa que ele consegue oferecer uma experiência completa para o comprador e para o vendedor. Eles Então, comunicam, né? e elas comunicam. Então, tem a próprio Mercado Shops, que você mencionou, Mercado Pago, Mercado Envios. Então, acaba que o vendedor ali ele tem uma solução completa. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças e acho também que essa foi uma das grandes evoluções aí ao longo dos últimos anos, dos anos que eu estou trabalhando com e-commerce. E só para finalizar, acho que tem a questão da reputação também. Acho que o mecanismo de reputação, e isso eu falo na minha tese, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que isso diminui o ruído entre comprador e vendedor. Porque, voltando, né? Eu como comprador, eu vejo minha mãe, meus familiares que não têm tanta intimidade assim com tecnologia, ao longo desses anos, ficaram com medo de comprar online, né? Putz, será que é seguro? Será que eu estou comprando de uma pessoa que não vai me entregar um tijolo? Então, como que eu diminuo esse ruído entre comprador e vendedor? Então, acho que o mecanismo de reputação, se bem implementado, e obviamente ele vai evoluindo aí ao longo dos próximos anos, ele diminui esse risco, ele deixa as pessoas mais calmas, mais tranquilas para comprar. E se você comparar, por exemplo, sei, há 10, 15 anos,
quando não se existiam propriamente os marketplaces, né? A gente tinha o próprio Mercado Livre, era dessa modalidade de leilão. Você tinha comentários livres ali sobre os vendedores. Então, o mecanismo de reputação, de você avaliar um vendedor, ele era muito fraco. E isso foi evoluindo muito. E a tendência, acho que é evoluir cada vez mais, para dar essa segurança para os compradores. Sim. E é até legal que você falou dessa questão de reputação, que até foi algo que o André falou quando ele veio aqui, é que a reputação ela surge ali como uma simbiose entre o vendedor e a própria plataforma, né? Que o André, quando ele veio aqui, falou uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou assim, quando eu entrei no Mercado Livre, eu entrei no Mercado Livre que as pessoas não compravam por medo de vir, do produto não chegar, ou do produto chegar e não ser o que eu esperava, não ser original. O pessoal tinha essa desconfiança com a plataforma. E hoje em dia, a empresa mais valiosa da América Latina, né, ultrapassando até empresas até muito tradicionais como a Vale, e nesse processo de crescimento, hoje em dia, é onde o pessoal vê mais confiança para comprar. E ele passou por toda essa transição. Isso é muito interessante. Você vê a imaginação ali, o ideário dos consumidores mudando conforme a plataforma. E frente ao avanço da concorrência ali, meio que essa reputação ela vai ditar quem está ali em destaque. Então, vai estar ajudando tanto quem está investindo em ter uma boa reputação ali dentro, oferecendo boas experiências de compra, tanto criando essa imagem de segurança mesmo de quem está comprando ali dentro da plataforma, né? Total. E antes da gente entrar, e em relação ao mercado pago, assim, tipo, você tá lá, né, você tá ali dentro agora, você sente muita diferença ali do ambiente de quando você estava dentro do marketplace, pô, o mercado pago está se tornando aí uma fintech, né, praticamente. E tomando proporções bem grandes aí. E conta um pouco da experiência e como que tá esse avanço do mercado pago agora no Brasil. Eu fico até brincando com as pessoas, né? Que o Mercado Pago era a única unidade de negócio que eu não tinha trabalhado ainda. Então, para completar o meu cartão. Mas, assim, acho que a resposta curta seria: tem muitas similaridades, né? Com o Mercado Livre. Então, principalmente a cultura, essa parte de crescimento. A parte que eu trabalho especificamente, que é essa parte de integrações, de desenvolvimento. Então, tem muitas coisas parecidas, e tem muitas particularidades também, né? Principalmente o que você mencionou, né? O mundo das fintechs. Eu acho que Mercado Pago tem muito essa parte de produto, né? Dentro de Mercado Pago existem vários produtos. Produtos do mundo físico, do mundo online. Cada produto tem uma particularidade diferente. E eu acho que é muito louco pensar isso, né? Porque se você pega o Mercado Livre, que já tem as unidades de negócio, e mesmo dentro de Mercado Pago, algumas pessoas até chamam os produtos de unidades de negócio. Então, para você orquestrar tudo isso, é algo que você precisa de muitos, muitos processos, muita estrutura, muita experiência. Acho que talvez seja uma área que tem mais cara de startup do que até o Mercado Livre. Mercado Pago tem mais concorrentes, porque esse boom das fintechs nos últimos anos, ele aconteceu de forma muito, muito rápida, né? Então, acho que é uma área onde está se renovando a cada momento. Então, acho que o Mercado Pago responde também por esse fator externo de ter uma concorrência maior. Porque se você compara com o Mercado Livre, por exemplo, o marketplace ele já vem consolidado como líder há muitos anos, né? Então, é um cenário um pouco diferente nesse caso. Claro, tem concorrentes também, a gente fala, né, mundo amarelo e mundo azul. Então, o mundo amarelo é o mundo do marketplace. No mundo amarelo também existem concorrentes, mas também são concorrentes que já estão no jogo há bastante tempo. Então, acho que é uma área, digamos assim, mais conhecida, mais consolidada. Em Mercado Pago, eu acho que tem esse desafio de você se renovar a cada momento. Sim. Agora vamos dar o primeiro passo aí, para entrar começar a abrir as páginas aí da sua tese. Beleza. Foi até um episódio que eu queria muito gravar, até para um episódio um pouco nostálgico assim para mim. Eu fui pesquisador científico, inclusive eu estou num processo de publicação aí de um artigo que eu fiz ano passado. E
e é uma área que eu tenho um carinho muito grande, e eu acho muito importante a gente fazer essas produções, não só para entender, mas para criar realmente conteúdos ali para ser estudados e para gerar essa maior conscientização do pessoal, esse maior entendimento do pessoal, principalmente dessa área, que mesmo que ela não esteja tão mais recente, igual há uns 2, 3 anos atrás, é uma área que ainda falta muito estudo prático, sabe? E você chegando com essa tese, ainda mais uma tese que ela acaba sendo um pouco prática, né? É interessante a gente realmente abrir um pouco e ir um pouco mais profundamente ali dentro desse mundo de e-commerce, esse mundo de marketplace, e o mundo até do próprio perfil do consumidor que está inserido, do consumidor não, do vendedor, né, que está inserido dentro desse ecossistema. Então, antes da gente começar, né, a realmente abrir as páginas aí, eu queria que você explicasse para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, qual que foi o objeto que você partiu. Quando a gente está ali começando a tese, a gente sempre queria aquela hipótese, né, essa respondida. Eu queria que você apresentasse para o pessoal qual foi essa hipótese e até o que te levou, né, a dar esse passo aí para tratar desse assunto, para tratar sobre esse lado aí dos marketplaces, sobre esse lado dos vendedores. Só antes até um comentário, né, o que você falou sobre essa área ser carente de pesquisas científicas. Eu descobri muito isso no início. Mesmo na primeira conversa que eu tive com o coordenador dos mestrados profissionais na FGV, ele tinha me falado isso, que a área de e-commerce era uma área, né, que estava e ainda está bombando, mas ao mesmo tempo tinham poucos trabalhos sobre isso. E quando você fala, que uma coisa é você falar de e-commerce, outra coisa é você falar de marketplace, tem muitas diferenças aí, né? Então, quando você fala de marketplace, mais carente ainda. Quando você fala de Brasil, não tem trabalho científico. Marketplace, Brasil, praticamente, né? Tem coisas muito pontuais. E quando você fala do público de vendedores, né? Que uma coisa você fala de compradores. Uhum. Você pode... E existem alguns trabalhos internacionais muito bons sobre compradores. Mas quando você fala de vendedores, aí você não acha nada. Então, acho que esse foi o primeiro trabalho que eu tive, né? Então, entender qual seria esse objeto do meu estudo. Porque quando você fala e-commerce é muito genérico. Então, marketplaces, Brasil, vendedores, é um recorte muito legal, né? E ao mesmo tempo é algo que não existe. Então eu realmente queria fazer um trabalho inédito, né? Então acho que esse foi o primeiro ponto aí que eu pensei bastante, que meu orientador, que o pessoal da FGV me ajudou bastante nisso, em como fazer esse recorte. Outro recorte muito importante que eu quis fazer é em relação a entender que vendedores que eu ia falar. Porque, assim, o meu objetivo, a minha hipótese era como que o meu trabalho pode ajudar outras pessoas, principalmente empreendedores, pessoas que não têm recurso. Durante esses anos, eu via muita gente me procurar, e mesmo em pesquisas, assim, amigos me falando, putz, eu quero ir para o e-commerce. Eu não entendo nada, mas eu quero começar a vender pelo e-commerce porque eu acho que é o futuro. Então, isso estava e ainda está muito na mente das pessoas, né? Vou para online. Mas essas pessoas não têm muita noção de como começar, porque e é super justo isso, porque ninguém teve e-commerce, tecnologia no colégio, ninguém está capacitado para isso, né? São coisas muito novas. Então, um dos outros recortes que eu fiz foi não falar com grandes empresas. Porque se você pega uma grande cadeia do varejo tradicional, né, do mundo físico, ela foi para o e-commerce, pode estar vendendo bem, mas ela teve todos os recursos do mundo, recursos principalmente financeiros, para conseguir ir bem no e-commerce. Então, eles puderam errar, eles tiveram permissão para errar muito. É diferente de um cara, de um empreendedor, de uma pessoa, de um cara CLT, que resolveu se aventurar, de um menino que precisava complementar a renda na sua família. Essas pessoas realmente, na minha opinião, eu vendo, né, antes de começar a tese, eram fenômenos. E que eu não entendia direito o que essas pessoas fizeram exatamente
para conseguir potencializar as vendas e se dar bem no e-commerce e crescerem. Então, acho que o primeiro grande ponto foi esse, foi entender qual o recorte. E aí, eu comecei falando com esses pequenos empreendedores, pessoas sem recurso, e que atingiram patamares de excelência no e-commerce. Então, acho que o começo foi por aí. Entendi. E partindo disso, você está conversando com um pessoal que às vezes não tem tanta, às vezes não, às vezes pelo tempo que eles estão ali no mercado, às vezes eles não têm tanta experiência igual essa galera que está mais alta, então eles têm muito aí o que aprender com base na pesquisa que você fez e não com a galera grande ali, né? Porque às vezes o que a gente fala muito quando a gente vai fazer uma estratégia de marketing lá dentro do Magis, a gente sempre tem que causar identificação, porque é pela identificação que a gente causa empatia. E se a gente está falando só dos grandes, a gente está conversando com um público completamente nichado que às vezes não precisa da gente. Que eles não está precisando da nossa ajuda, não está precisando da nossa educação e não vai consumir ali todos os nossos conteúdos. Porque grande dos conteúdos que são consumidos hoje dentro da internet, isso é até uma coisa que a gente olha muito em inbound, né, dentro da mídia orgânica, são conteúdos puxados para um público de ou que nem começou a fazer tal coisa, ou que está no primeiro passo ali, está num processo bem embrionário ainda, ou que ainda passou pelo embrião, mas ainda está no mediano. O pessoal que está ali no grande, eles não são aquele pessoal que vai consumir muitos conteúdos que você está produzindo, principalmente para esse lado mais educativo. Então, quando você cai para conversar e para apresentar essa pesquisa para esse público que realmente está ali e que precisa aprender para chegar a patamares superiores, cara, isso é tipo admirável, sabe, de ver. E disso que você falou, né, agora sobre a questão de esse pessoal, ele teve muito tempo, esse pessoal maior, né, ele teve muito tempo para errar. E sempre que a gente sempre gosta de começar citando aqui quais são os erros, né? Porque é nos erros que as pessoas se identificam, porque nos acertos cada um acerta do seu jeito, mas os erros eles são meio padronizados. E dentro da sua tese, do que você pesquisou, do que você conversou com esses vendedores e que você analisou do negócio deles, qual você vê que foi os principais erros que as pessoas estão cometendo aí no mercado de marketplaces? Legal. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, os erros são os mesmos, independente se um seller é maior, tem mais recurso, ou é um cara que tá começando. A diferença é que o vendedor maior que tem os recursos, ele comete uma sequência de erros, e como ele tem recurso, não vou dizer ilimitado, mas como ele tem muitos recursos, ele consegue investir bastante naquele erro até perceber que ele precisa ir por outro caminho, né? Mas assim, os erros, eu acho que tem muito a ver também com as variáveis de sucesso que eu encontrei. Um deles tem a ver com a escolha de portfólio de produtos, né? Então, o que você vai vender? Se esse produto tem retorno, não tem. Então, se você pega uma empresa maior, ela vai ter um menu, vai ter um cardápio, um portfólio de produtos muito variado. E aí ela vai poder entender ao longo do tempo para onde ela vai. Um cara menor não tem isso. Então, se ele escolher o produto errado, ele está provavelmente fadado ao fracasso, porque ele não vai conseguir de novo. Tem a questão das ferramentas tecnológicas, né? Hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais ferramentas tecnológicas de e-commerce a gente tem no mercado. Então você vê vendedores pequenos com muitas ferramentas contratadas, e aí precisa entender o valor de cada uma dessas ferramentas, Para calcular se o faz ROI, né? sentido, se não faz. Então eu vi muitos erros em relação a isso. Essa foi uma das perguntas que eu fiz, né? Então eu perguntava para eles, ok, o que você acha que te fez chegar nesse patamar que você está hoje, mas o que você acha também que foram erros que você foi aprendendo ao longo do processo? Então eu diria que tá um pouco nesse sentido, assim, de saber direcionar os recursos, né? Então, um cara que começou muito pequeno, sem recurso, e atingiu a excelência, ele teve que direcionar muito bem os recursos, né? Quando a gente fala de pessoas também, como que conforme ele foi crescendo, ele foi estruturando a equipe dele, né?
Então, muitos vendedores reportaram essa parte de contratações erradas, ou até mesmo de colocar pessoas em funções erradas no início, e foi descobrindo que deveria focar nisso ou naquilo outro. Então, mais uma vez, né, direcionamento de recurso. E eu diria também de aspectos comportamentais também. Então, a, os marketplaces, principalmente, eles mudam a todo momento, né? Então, a todo momento, você, como vendedor, precisa responder essas mudanças de alguma maneira. E é muito diferente do modelo tradicional, né? Do modelo físico, onde você faz sempre aquela mesma coisa e obtém sempre aquele mesmo resultado. No mundo do e-commerce é diferente. Você precisa sempre ir se adaptando e acertando. E muitas pessoas não tinham essa característica pessoal de adaptação. Então, parte dessas pessoas, no início, tiveram um comportamento um pouco resistente, de questionar os marketplaces, de questionar regras de reputação. Algumas até são questões super válidas, que vale a pena a discussão, com certeza vale a pena a discussão. Mas eu fico na dúvida se vale a pena gastar esforços muito grandes nisso, ao invés de entender que ali são as regras do jogo e que você tem que seguir conforme as regras dos marketplaces. Então percebi muito isso também. Eu acho que em resumo é isso. Se eu tivesse que falar dos principais problemas aí reportados, acho que foram esses. Pensando até um pouco nisso que você falou no final, tem até uma frase que eu ouvi de um podcast que eu estava ouvindo esses dias. Esses dias não, tem um tempinho já. Agora eu não vou lembrar o nome, mas era alguma coisa, quebrei minha startup, alguma coisa assim. Depois eu até vou lembrar o nome, para dar como dica pro pessoal. E ele falava o seguinte: seja tão apaixonado pelo que você vende para você entender o produto, mas não tão apaixonado a ponto de simplesmente ignorá-lo caso aquilo ele não funcione. E pensando tanto dessa parte de portfólio, para você realmente entender o que vai conseguir, o que você vai conseguir ter potencial para vender, você vai ter potencial para sucesso, e o que você simplesmente ele vai testar, não dá certo, e vai ter que mudar ali para conseguir dar o próximo passo. E dentro desse estudo, né, tem até dois pontos que, inclusive, você fala um pouco na sua tese, né? Um é sobre o estudo de tendências. Inclusive, dentro do próprio Mercado Livre, a gente consegue fazer um estudo de tendências legal, né? Dentro do... chama Mercado Livre Tendências, né? O nome do site. E dentro desse site é bem interessante, né? Que você consegue entrar, e você consegue filtrar por categoria, você vê os produtos que estão em evidência, até a forma como o pessoal pesquisa, né? Que isso é bem interessante para a criação de anúncio. E também a questão do próprio Oceano Azul, né? Para você analisar ali um determinado segmento, determinado nicho, e às vezes esse nicho não é tão explorado, mas tem potencial. Então vale muito a pena fazer esse estudo mais amplo ali e testar, né? O mercado hoje ele é composto de pessoas completamente diversas e é muito difícil a gente conseguir acertar de primeira, acertar de segunda, se a gente simplesmente não cai naquela metodologia que a gente tem que pensar, pô, vamos testar, vamos ver se dá certo, vamos tentar validar. Não deu certo de primeira, pô, vamos criar outra hipótese, testar essa segunda hipótese. E até o último episódio que o Vinícius fez junto com o Yuri lá da saga, eles falaram um pouco sobre Growth Hacking. E uma coisa que a gente aprende em Growth Hacking é que não existe segmento ideal, não existe lugar ideal, existe apenas a metodologia para ela ser aplicada em qualquer instituição, em qualquer faculdade que você quiser aplicar na sua vida. E essa metodologia de teste vale muito nesse momento para você saber o portfólio que vai dar certo, saber o público que você está direcionado para testar o próprio público, né? Então, o vendedor ele tem que ter muito essa ciência, né, de fazer esse estudo mais amplo ali desse mercado que ele está querendo atuar. Mas é importante, além dessa questão mais técnica, ter aquela paixão. Não aquela paixão exorbitante, que você vai ter dificuldade de pivotar depois, mas aquela paixão que vai fazer você entender o que você está fazendo, sabe? Porque eu falo que a paixão saudável é aquela paixão que faz você entender o que você vende. Porque se você não está entendendo o que você vende, você não vai vender. Total. E sobre a questão de
Na verdade, antes de chegar nessa questão de ferramentas, eu queria que você apontasse um pouco, sabe, sobre essa questão de estudo de tendências e como você acha que isso deve ser aplicado da melhor maneira ali pelo vendedor, até alguma dica que você tenha de plataforma que possa ajudar, né, como o Mercado Livre Tendências. Legal. Não, assim, essa parte da paixão que você falou, acho que é muito evidente, saiu muito no estudo também. Muitas pessoas, foram 24 vendedores, né, que eu entrevistei, 24 dos maiores do Brasil, e muitos deles, a grande maioria, relata isso, que eles têm algum tipo de identificação com os produtos que eles vendem. Claro, é o que você comentou, existe um limite, o limite da paixão, né? Mas vou te dar alguns exemplos, né? Então, entrevistei um ex-atleta de ciclismo, que obviamente vende artigos de bike. Uma pessoa também que está dentro do mundo fitness e que vende aparelhos de academia, de musculação. Então, o que eu percebi, assim, muitos vendedores de eletrônicos também que gostam muito de tecnologia. Então, eu percebi muito isso nas conversas, a identificação, no geral, que as pessoas têm com os produtos que elas estão vendendo, isso faz total diferença. Não, não só na paixão, né? Você entende, você tem mais empatia com os compradores. Então, acho que é algo matemático também, não é só algo emocional. Sobre as tendências, uma coisa que acho que é muito importante a gente considerar é que os marketplaces, nos últimos anos, eles foram muito compartilhados, ventilados. Eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas quer vender ou já vende nos marketplaces. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, já usam ferramentas de monitoração para entender quais os produtos novos que estão sendo vendidos, para entender as demandas. Então, assim, tem muita gente já olhando para isso. Então, eu recebi muitos comentários de pessoas, de vendedores, dizendo que realmente o marketplace, de certo modo, virou um pouco um mundo meio canibal, assim, né? Por isso que essa parte de se reinventar ela é muito importante, porque você precisa ter um fator de diferenciação. Então, é muito importante você entender essa demanda, como essa demanda ela muda a todo momento. Não adianta nada, sei lá, quero vender esse copo aqui e começo a vender esse copo, vejo que está fazendo sucesso ou a venda do copo. No dia seguinte, já sei que muita gente vai vender o mesmo copo, vai personalizar esse copo, vai vender esse copo de uma outra maneira, numa outra combinação. Então, a Thais, eu agrupei os atributos em seis grupos, né? O primeiro grupo é esse grupo do portfólio de produtos. Talvez seja o mais importante, realmente. Porque realmente acho que dentro dessa parte de portfólio de produtos, o mais importante é como você traça a sua estratégia para, ao mesmo tempo, obviamente, você ter a sua margem, você ter o seu lucro, e ao mesmo tempo você ter um investimento de tempo, aí vai depender também dos seus recursos e do seu momento, mas você tem um investimento de tempo para você conseguir renovar esse portfólio de produtos e que nem você estava falando, conseguir testar, para entender como que você evolui. Se você tiver um produto e vender apenas aquele produto, claro que existem exceções, mas você está fadado ao fracasso, né? No geral, na grande maioria das categorias de e-commerce, você vai precisar se reinventar a cada momento. Claro, não existe uma receita mágica, uma receita de bolo, senão todo mundo já estaria seguindo, mas eu acho que esse é um dos fatores fundamentais, principalmente nessa parte de portfólio de produto, em como você se reinventa. Existem vendedores. Bom, basicamente acho que todos que eu entrevistei que já estão num patamar de liderança ou quase liderança dessas categorias, eles já têm equipes de inovação. Eles começaram apenas com essa mentalidade de entender quais os produtos que seriam mais inovadores, digamos assim, e hoje em dia eles já têm células específicas de inovação exatamente para fazer
esses testes de novos produtos. Então, acho que o caminho é um pouco esse. Legal. E dentro desses 24 lojistas, né, que você entrevistou, tem algum case assim que te chamou mais atenção? Putz, tem vários. Um que me chama muita atenção foi uma pessoa. Na verdade, assim, vários deles, eu ia falar uma pessoa super simples e sem muito conhecimento de mercado, mas na verdade eu acho que muitos deles, a maioria, não tinha conhecimento algum sobre e-commerce, sobre vendas. Então, muitos relataram assim que aprenderam, entre aspas, na raça. Mas tem casos assim bem emblemáticos, né? Tem um caso de um vendedor de roupas que ele tinha e ainda tem um catálogo super pequeno, mas uma simples alteração que ele fez nesse catálogo de produtos já fez ele potencializar as vendas assim pra caramba. Claro, houve no caso dele, não posso falar os nomes, né? Eu estou pensando nele aqui. No caso dele, houve também uma combinação de produtos, um produto super, super simples. Acho que o catálogo dele devia ter 20, 30 produtos no máximo. Não era um ticket médio alto. E assim, o cara começou colocou para vender e começou a vender algo muito, muito simples. As coisas foram crescendo, crescendo. E a última vez que eu falei com ele, ele estava vendo como ele estruturava, mas era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum de e-commerce, de vendas. Então, assim, foi muito o que a gente estava comentando antes, né, de, assim, ser muito certeiro nas escolhas. Eu acho que no caso especificamente dele, ele foi certeiro logo de primeira. Ele não errou. Ele escolheu bem o catálogo de produtos, ele parametrizou muito bem, ele escolheu as ferramentas corretas, que não foram muitas, e conseguiu escalar, assim, e com pouquíssimos recursos, né? E ele já estava tendo bastante resultado, virou loja oficial, enfim, foi uma loucura. Então, esse caso acho que foi o que mais me chamou a atenção. Mas, assim, vou te falar que acho que os 24, como eu fiz esse filtro antes de descartar todas as grandes empresas, grandes cadeias. Então, assim, os 24 que eu escolhi para considerar na tese foram casos realmente de superação, porque acho que a minha primeira grande constatação, quando eu falei com esses 24, que no início eu achei que iam dar coisas muito diferentes. Muita gente me falava isso. Ah, Paulo, você vai falar? Mas vendedor A vai te falar uma coisa, B vai te falar outra coisa, C vai te falar outra coisa. E vai ser complicado de você tentar resumir e unificar os pontos. E foi exatamente o inverso. Eu fui começando a falar com eles e eu percebi que eram coisas muito parecidas do que eles me falavam. E como eu fiz esse filtro de falar apenas com pessoas com poucos recursos, a primeira constatação que eu tive foi que, assim, eles entraram no e-commerce para aumentar a renda, para driblar crise, pandemia, desemprego. Então foi uma questão realmente social que me saltou aos olhos, assim, no início, sabe? E eu acho que isso que é o mais legal, assim, como que eles tiveram essa falta de condição, né? Todas essas adversidades e como eles conseguiram dar a volta por cima. Então, acho que esse é um dos resultados mais importantes do trabalho. Muito legal. E antes até a gente de falar um pouco da questão das ferramentas e até de canais, que foi uma parte, essa parte de canais, inclusive, foi uma das partes que eu achei bem interessante, assim, da tese. Mas antes da gente entrar nesses quesitos, eu acho interessante a gente ressaltar um pouco o papel da reputação na própria manutenção e no crescimento dessa galera. Como que você enxergou o mecanismo ali de reputação dos marketplaces para ajudar esse pessoal a validar algumas questões dentro do negócio deles e até conseguir trabalhar aquela manutenção? Eu acho que a reputação é essencial. Sem a reputação, nenhum deles conseguiria chegar onde chegou, né? Porque a reputação, ela é o mecanismo que eles têm
para serem privilegiadas pelo algoritmo dos marketplaces. Então, se eles oferecem uma experiência ruim, eles vão perder relevância, não vão conseguir vender. Então, assim, a reputação eu diria que é o coração de tudo isso. O grande desafio é como você equilibra todas essas variáveis que eles me falaram, né, que estão no estudo, como que você equilibra isso e, ao mesmo tempo, mantém níveis de reputação ótimos. Não é fácil, né? Principalmente com poucos recursos, principalmente para quem está começando, principalmente para quem não tem volume. Então, eles comentaram muito essa parte do esforço inicial, né? No início foi bem complicado para todos eles, de entender como funcionavam os mecanismos. É um mecanismo que muda também, e que cada marketplace tem suas próprias regras, então acho que esse é um fator fundamental também, entender como você prioriza isso, de repente começar, a gente vai falar de canais, né? Então, de repente, focar em um canal e depois ir para o outro, então acho que tem toda essa parte de como você equilibra a reputação com as outras variáveis, mas a reputação é algo essencial, básico. Sem ela não dá nem para a gente falar das outras variáveis. E tem alguma prática que você percebeu comum entre esses 24 lojistas que eles faziam para manter a reputação alta ou para fazer com que ela aumentasse? Várias. Acho que duas principais. A primeira é o fator da qualidade dos produtos, né? Então, menos reclamações, ou reclamações respondidas, com sucesso, melhor vai ser sua reputação, que é uma das principais variáveis aí das reputações dos marketplaces, e a parte da logística. Quanto mais rápido você entrega, melhor vai ser sua reputação. Então, acho que logística e essa parte de qualidade e atendimento são as variáveis principais. Legal. E então, agora, até adentrando um pouco essa questão dos canais que você até já tinha citado, uma parte que eu gostei bastante do que você falou ali até numa parte onde você fala um pouco de branding, né, explicando essa dualidade entre a loja online e as vendas no marketplace, tudo se resume ao objetivo, né? A gente precisa ter um objetivo, esse objetivo tem que ser muito claro, e para que esse objetivo seja claro e a gente consiga traçar metas e um plano de ação para atingir esse objetivo. E uma coisa que é muito difícil trabalhar nos marketplaces hoje é a questão de branding, que é algo que, quando você quer ali construir uma marca forte, você precisa se aliar ali a outros canais, tanto como redes sociais, como uma loja oficial ali fora dos marketplaces. E para uma pessoa que está começando, assim, que tem o objetivo tanto de escalar as vendas, quanto de ter essa criação dessa marca para construir um nome ali dentro desse ecossistema, né, do e-commerce. O e-commerce hoje é um ecossistema, né? O que você daria, tipo, de sugestão, até com base no que você estudou, em questão de divisão de tempo, quanto ele precisa gastar ali para focar no aumento de vendas e na criação de uma marca forte, e também na destinação de canais com base nesses dois objetivos. Legal. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa voltar para o básico, que era o que a gente estava conversando no início, né? Quando alguém chega e fala que quer vender online, a gente precisa entender o que é esse online, porque esse online ele é muito abrangente. Online o quê? Online marketplace é o Instagram, é o Facebook, quais são os marketplaces, é ter o seu.com.br. Então, o que eu percebi, que muita gente, por incrível que pareça, não tinham esses conceitos claros, né? Que é? A loja online é a mesma coisa que marketplace? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é ter consciência dos canais disponíveis, né? Claro, esse é um estudo que está focado em marketplaces, né? A gente poderia fazer teses de mestrados em cada um dos outros canais, né? Instagram, Facebook, a própria loja.com.br a gente poderia fazer, mas eu acho que a primeira grande dica é essa, é entender como funciona cada canal para você escolher o que mais se adapta. Se você começar também vendendo em vários canais, tem essa questão do esforço. Se você não tem recurso, como que você vai distribuir o seu esforço entre vários canais? Você precisa priorizar.
Essas pessoas que eu entrevistei, aí posso falar por elas, né? Elas priorizaram o marketplace. E algumas foram por outros caminhos, tiveram muitas dificuldades nos outros caminhos, voltaram para os marketplaces, tiveram um mínimo nos marketplaces, e aí sim começaram a trabalhar melhor as marcas. Muitas dessas pessoas reclamaram que foram de início para loja.com.br, investiram muito dinheiro em marketing, divulgação, e aí depois foram para o marketplace e descobriram que não precisavam inicialmente ter esse tipo de investimento, de gasto. Então, teve muita gente que reclamou sobre isso. Eu acho que ainda tá muito enrustido em algumas pessoas essa ideia de você ter o seu site, de você ter sua loja, o que eu acho que é essencial, é super importante também. Não tô falando para as pessoas simplesmente venderem no marketplace e esquecerem do resto, não é isso. Mas acho que é entender até que ponto, principalmente no começo, vale a pena você ter um investimento muito grande em uma marca, em um canal, sendo que você não está nem vendendo no marketplace, né? Então, acho que esse entendimento dos canais existentes e traçar uma estratégia, sabendo que na loja online, minimamente você vai ter que divulgar de alguma forma, e no marketplace você não vai ter tanto esse problema, eu acho que já é meio caminho andado, né? E aí, acho que cada vendedor pode tomar as suas conclusões em relação a como vai seguir. Totalmente. Inclusive, quando a gente fala de marketplace, a gente está falando de praticamente 80% do faturamento do e-commerce hoje, né? Então, quando a gente pensa nesse objetivo ali para conseguir um capital para até reinvestir na própria empresa e começar a dar os primeiros passos, o marketplace acaba que, sendo a primeira prioridade, você consegue ter essa oportunidade de ter um faturamento um pouco mais rápido, de testar estratégias, de testar a criação de anúncio, criação de título, descrição, desde as coisas mais amplas até as coisas mais micro, né? Total. E num segundo momento, você, tendo até mais experiência, você vai conseguir criar uma marca mais forte de uma maneira mais rápida. E você vai ganhando essa experiência nesse mundo dos marketplaces, até pela proporção que eles têm hoje, sabe? E também entendendo muito cada canal de marketplace, né? Muitos deles têm muitas peculiaridades, às vezes um mercado de nicho funcione melhor para determinada categoria, às vezes um canal mais genérico funcione melhor para uma categoria. Acho que vale muita pesquisa ali no primeiro momento e testar mesmo, e validando cada canal. A gente chegou a dar aula, a gente do Magis chegou a dar aula numa ONG que chama Olho no Olho, que a gente dava ali, né, a consultoria para micro e pequenos empreendedores que não tinham tanto capital para investir em cursos e consultorias mais caras que tem no mercado hoje, né? E eu ouvia muito deles assim, eu comecei, o pessoal falava para eu entrar no marketplace, comecei, fiz minha conta lá, já tem 2 meses e tive 2 vendas. Falo, pô, mas o que você fez? Subi meu produto lá. Pô, mas não é só isso, sabe? E ali dentro você vai conseguindo ter essa experiência de validar 1 milhão de coisas dentro de um canal que já é validado. Então você não vai precisar ter ali criar uma grande audiência dentro do seu loja.com.br, porque a audiência já está ali dentro. O que você vai testar ali dentro é a sua estratégia de vender um produto e de criar um anúncio que seja convincente, que seja persuasivo no momento da compra. E claro que pensando ali na questão de reputação, por exemplo, você ganhando destaque, ganhando notoriedade, ganhando posição, que isso é muito importante ali dentro. E tudo isso vai te gerando tempo de experiência para depois você ir conseguir criar sua própria loja.com, conseguir criar uma rede social que converta e que não seja só ali mais uma rede social dentre as milhares que existem hoje em Facebook, Instagram. E até uma questão que é muito importante nessas redes sociais, que está dentro dos marketplaces agora, é o mercado Ads, né? E até nisso a pessoa consegue testar ali dentro do marketplace. Isso é um ponto muito interessante. E agora, falando um pouco da questão das ferramentas, né, que você citou lá entre os 3 grandes erros, quais foram as ferramentas que você mapeou, assim, que mais estão dentro que mais são adotadas, né, por esses lojistas,
E você percebeu que, por exemplo, algumas das ferramentas poderiam ter sido adotadas em momentos errados, sabe? Hoje a gente fala muito aqui sobre RP e Hub, que são os dois mais discutidos, né, dentro dessa questão de marketplaces e até de uma questão de e-commerce no geral. Existe, tipo, você percebeu que existe algum momento ideal para cada uma delas? Como que elas conversam entre si? E quais são essas ferramentas que eles começaram a adotar que em algum momento ali deram certo ou em algum momento deram errado? Total. Não, acho que essa é a parte assim que eu mais tenho propriedade para falar, porque eu já trabalhei com isso nos últimos anos, né? Então, eu tive até um cuidado de tirar meu viés dessa análise, porque eu já tinha algumas constatações sobre isso. Mas acho que também, para responder essa pergunta, vamos voltar um pouco no básico, né? Para que você precisa estar integrado, né? Por que você precisa de um integrador? Por que você não pode usar uma ferramenta, usar a própria ferramenta dos marketplaces para gerenciar suas vendas, para publicar seus anúncios? Então, acho que o ponto principal, na minha opinião, são dois, na verdade, tá? O primeiro deles é diminuir esforço, automatizar processos. Essa é a primeira parte. E assim, os vendedores, no geral, dos 24 que eu entrevistei, 23 vendem em mais de um marketplace. E mesmo esse um que vende apenas no Mercado Livre, ele já está expandindo para outros marketplaces. Então, assim, a realidade do mercado é que os vendedores eles querem expandir os seus negócios para vender em vários canais, em vários marketplaces. Uma vez que você tem esse cenário multicanal, né? Isso sem contar plataforma.com.br, isso sem contar outros sistemas que você pode ter integrado, você gerenciar isso em cada uma das ferramentas, você requer um esforço manual muito grande. Então, assim, o primeiro grande valor agregado de você usar uma ferramenta é você automatizar, você centralizar a sua operação, né? E aí é onde os hubs, os RPs, os sistemas integrados, eles entram para te ajudar. Então, acho que o foco principal em você usar uma ferramenta tem que sempre pensar em como que essa ferramenta vai te ajudar a automatizar e resolver seus problemas, né? O que eu percebia é que, assim, muita gente contratando ferramentas porque alguém disse, porque essa ferramenta ia ajudar em tal coisa, mas promessas que muitas vezes não se cumpriam. Então, acho que, vamos pegar um exemplo prático, né? Vou publicar o meu produto em vários marketplaces. Você fazer um cadastro em vários marketplaces é surreal. Claro, cada marketplace tem sua categorização, tem suas particularidades, então é complicado, mas hoje as ferramentas, você sabe bem disso, elas ajudam muito nisso. Então, e principalmente considerando o mercado brasileiro, que é um mercado que tem vários marketplaces, né? Diferente de alguns outros países da América Latina, onde talvez seja um pouco mais unificado essa parte fica essencial, você centralizar as vendas. Então, acho que esse é o primeiro grande valor agregado dessas ferramentas. O segundo ponto, acho que tem a ver com o ponto que a gente estava falando antes de portfólio de produtos, né? Então, existem muitas ferramentas onde você consegue analisar produtos mais vendidos, tendências, e ter uma visão tanto interna do seu próprio portfólio de produtos, como também análise de concorrência. Isso é algo básico. Se você não tem isso, você já começa perdendo. As duas ferramentas, tanto essa parte de centralização, né, que pode ser um RP, pode ser um hub, pode ser os dois, quanto essa parte de reportes, são ferramentas que, se você está começando, elas são negociadas por valores mais baixos também. Então, você não começa do zero, mas é algo que você pode aportar no início. Você pode colocar no seu orçamento. Então, acho que essas são as duas que, na minha opinião, e o que os vendedores me falaram, acho que essas são os dois grandes principais aportes. E à medida que você vai crescendo,
aí sim, existem outras ferramentas que você pode ir somando. A própria plataforma, né, é uma ferramenta, a plataforma do seu site próprio. Conforme você vai crescendo em relação à própria parte de logística, existem algumas ferramentas de logística que você consegue se conectar com várias transportadoras. Então, não, mais uma vez, né, não existe a receita de bolo, mas existem algumas necessidades que você vai enxergando no De seu padrões. negócio, e a partir dessas necessidades, aí sim você escolhe essas ferramentas, e o estudo mostra mais em detalhe um pouco isso, né? Quais são as necessidades que vão surgindo aí ao longo e que tipo de ferramenta você pode contratar para resolver ou para te ajudar nessa necessidade. Legal. A gente até foi dar uma olhada no tempo aqui, a gente está com um papo tão bom que a gente deu uma extrapolada. E assim, todo trabalho tem um começo, meio e fim. E eu queria que agora que a gente está caminhando para o final, você fizesse um compilado mais macro, assim, de quais foram os aprendizados que você tirou mesmo, de toda essa tese e o que você tem de conclusão de tudo isso. Acho que, assim, talvez a principal conclusão, né, é que os marketplaces, eles ajudam muito, né? Eles são realmente uma ferramenta muito poderosa, principalmente para as pessoas que querem começar, porque é uma ferramenta muito simples de você conseguir ir lá, anunciar seu produto, vender, mas, ao mesmo tempo, requer um esforço, requer uma dedicação. E acho que a principal pergunta a ser respondida para quem quer começar a vender e a trabalhar com isso é entender como que você vai se diferenciar, como que você vai ter um produto que realmente exclusivo, e nem só em termos de produtos, né? Todas essas variáveis que a gente discutiu aqui ao longo da conversa, como que você vai equilibrar elas para ter uma conta, para ter realmente uma empresa de destaque entre tantas que já existem. Então, assim, resumo, né? Marketplace é super poderoso, mas requer essa avaliação para você entender como você vai se destacar. Total. E agora, né, que a gente está caminhando para o final, eu queria já agradecer que você aceitou o convite, você ter vindo aqui hoje. É a minha primeira vez com o pessoal aqui no estúdio também. A última vez da gravação eu cheguei, mas eu estava ali no cantinho. Mas tá sendo uma experiência muito legal essa nova temporada. A gente provavelmente vai conversar e para combinar próximas vezes de você vir para cá, para a gente debater aí mais um pouco sobre esse mundo dos marketplaces. E chegando no final do episódio agora, todo final de episódio a gente pede pro nosso convidado falar ali, dar uma dica para os nossos pessoal, um, dois, três. E todo final de episódio, agora que a gente está caminhando para o fim, a gente pede para o convidado dar uma dica, né, de um livro que fez parte dessa jornada, desde a maturidade até a evolução ali, da sua evolução na carreira. E qual que seria a sua indicação de um livro, assim, que inspirou você durante todo esse processo, para dar de dica aí para o pessoal que está ouvindo hoje a gente? Tá. Eu vou indicar um livro que eu li no início quando eu estava construindo minha tese, que chama A Arte de Encantar Clientes. E eu acho que ele fala muito no ponto que a gente conversou aqui, né? De entender um pouco a gente como comprador, como usuário. Como é a nossa experiência quando a gente faz uma compra online. Ele não fala exatamente só de e-commerce, é uma visão de consumidor mesmo, mas eu acho que tem muitos conceitos interessantes que servem para qualquer negócio. Sim, e é até interessante você falar nisso, porque quando a gente for vender, sempre que a gente está vendendo algo, a gente tem que se colocar na posição de consumidor também. Porque é dessa forma que a gente vai entender a pessoa que está ouvindo a gente e que vai Total. comprar da gente. Então, entendendo isso, a gente consegue oferecer a melhor experiência da maneira como a gente sempre espera a melhor experiência quando a gente está na outra posição. Então, isso acaba sendo, além de tudo, uma própria ciência, né? Então, é bem interessante, boa indicação. Então, gente, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer vocês aí de casa por estarem ouvindo a gente, agora assistindo a gente em mais um episódio aqui do Papo de Seller.
A gente vai fornecer, né, tanto em vídeo quanto em áudio aí nas principais plataformas de streaming. E eu queria também falar que aqui na descrição do vídeo vocês vão poder encontrar o link para a tese do Paulo. A gente vai deixar aqui um link e no podcast, na descrição do podcast, a gente vai deixar o nome da tese para você poder pesquisar aí na internet. E para ser até um pouco mais fácil, vocês podem entrar no LinkedIn do Paulo, Paulo Pires, que está ali, né, na descrição do seu LinkedIn, né, o link para a tese, que é até Sim. mais fácil, porque às vezes pesquisa no Google, não acho direto. Aí, para às vezes, pra vocês irem na tese certa, ou entra no nosso canal no YouTube, ou não vai no LinkedIn do Paulo. Então, de novo, Paulo, muito obrigado. Esse foi um episódio curioso para mim. E muito obrigado por você ter aceitado e espero que você volte. Obrigado a você, foi um prazer. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.